com os irmãos, família, né, do nosso pastor Sérgio, que é uma bênção, sou ali do Distrito 9, como os irmãos já anunciaram aqui. Eu congrego ali já há quase 3 anos. Mas não faz 3 anos porque eu fiquei 1 ano em São Paulo fazendo missão. Aí esse ano não acabei estando na igreja, mas sempre fiz parte do Distrito 9. E sou grato a Deus, quero aqui agradecer a Deus pela vida do Eliezer, da Marina e do Gabriel, que me convidaram para estar aqui hoje, trazendo testemunho, uma palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Uma geração que está indo cada vez pior, mas Deus está levantando os seus. E eu fico feliz em ver a igreja com muitos jovens. Glória a Deus por isso. Né? Hoje é sábado, assim como tem jovens aqui na igreja, tem jovens que estão no mundo, estão se perdendo nas drogas, na prostituição, no engano do mundo, né? Que aos olhos parece ser bom. Eu estive lá, né? Eu sei como é. Acredito que muitos também tiveram uma experiência não muito boa, mas a misericórdia de Deus os alcançou, né, irmãos? Antes de contar meu testemunho, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu quero incentivar você a levar alguém até Jesus nessa noite. É muito importante a gente levar alguém até Jesus. Hoje em dia parece difícil porque uma geração que está tão entregue ao mundo, né? Você falar de Jesus hoje, por exemplo, eu faço muita missão na rua, né? Eu evangelizo, pego panfleto, eu amo isso. E eu falo, Jesus te ama com o amor de Deus. Eu sei que Ele me ama, Ele te ama também. É umas respostas às vezes tão secas, sabe, irmãos, que dá um impacto em mim. Você fala, Jesus. Mas o que a palavra diz, né? Enquanto o evangelho ser pregado a todo canto, né, da terra, aos 4 cantos, o fim não virá. E nós vemos que milhares de pessoas já conhecem, já ouviram falar de Jesus. E os acontecimentos, irmãos, nos mostram a vinda do Senhor. Jesus chamou eu e você nessa noite para uma grande missão. Eu sou fruto de missões, eu sou fruto de evangelismo e principalmente de oração. No momento que eu fui resgatado, eu sou fruto de oração. Muitas pessoas desistem de orar por causa da diversidade da pessoa que ela está orando. Pode ser um parente, um amigo, conhecido, irmão da igreja, né? Talvez esteja passando por um momento difícil. E aos nossos olhos nós somos humanos, nós somos falhos, né? Às vezes a nossa fé um pouco se abala, né? Por exemplo, vou contar um testemunho para vocês, né? Não ri tanto. É a 3ª vez que eu estou tentando fazer a carteira de motorista. Aí eu rodei de novo, eu fiz a prova, foi na quinta-feira. Eu rodei, mas eu não vou desistir, eu não vou perder minha fé por isso, né? A hora de Deus vai acontecer, né, irmãos? E tem pessoas que desistem por coisas tão pequenas, né? Porque tem pessoas que desistem de fazer. Lá eu 3 vezes, né? Jesus, misericórdia. Mas Deus é fiel e a hora certa Ele vai cumprir. Queridos irmãos, eu queria convidar os irmãos a nós abrirem as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Esse lugar aqui, eu sinto muito a presença de Deus nesse lugar. Na vida dos jovens, são verdadeiros adoradores. É lindo de ver, irmãos. Eu não estou aqui para me vangloriar, tá? Eu já tive muitos ministérios, nós vamos fora levando meu testemunho, pregando a palavra. E é raro a gente ver um avivamento como a gente vê aqui nessa igreja. Os jovens adorando com a alma, com o coração, com temor a Deus. Que Deus os conserve assim, né? Deus conta com vocês, jovens. A nossa geração conta com vocês. Amém? É Marcos capítulo 2. É uma passagem bem pregada, né? Bem lida no nosso meio evangélico. Mas aqui tem um mistério muito grande, irmãos. Né? Aqui nós vemos que vai narrar 4 homens, 4 pessoas, e não diz o nome delas, quem elas são, mas mostra a atitude delas. E através da atitude delas, Jesus alcançou um homem que estava precisando de um milagre. Amém? Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim. Vamos ler juntos, todos acharam? Vamos ler então, meus irmãos. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos
tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra de Deus. Né? E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por quatro pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Até aqui, queridos. Amados, nós vemos aqui claramente Jesus usando pessoas, né? Jesus usando vidas para trazer alguém para a presença dele. A Bíblia não diz quem eram esses homens, de onde eles eram, se eles eram parentes desse paralítico, ela não diz isso. Mas ela nos mostra que eles levaram ele até Jesus. Aí nós vemos a importância, eu digo para toda a igreja, de nós levar alguém até Jesus. E nesse momento aqui nós vemos claramente que havia uma dificuldade para chegar em Jesus. Era muita gente. Vamos figurar aqui, digamos que o Senhor Jesus estivesse aqui agora, e tivesse essa igreja lotada até lá fora, que não tivesse como entrar para estar com o Senhor aqui perto dele. E nós vemos aqui que esse paralítico estava numa maca, né? Ele estava ali era mais difícil ainda, né? Mas eles não olharam para essa dificuldade. Eles olharam para o telhado e pensaram: vamos levar ele lá. Às vezes a gente desiste por poucas coisas. Ou a gente deixa de orar, ou a gente deixa de falar de Jesus, né? Ah, mas ele não vai ouvir. Jovens no colégio, amigos, né, que ainda não estão no caminho do Senhor, deixa Deus te usar. Você já sabe, tiveram sabedoria para falar comigo. Irmãos, vocês estão me vendo assim hoje. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu me envergonho do que eu vivi. Mas eu não tenho vergonha de falar do que Jesus fez na minha vida, do que Jesus faz. Eu tenho um cartaz ali, que depois eu vou mostrar para vocês. Eu já fui muito criticado por causa do meu cartaz, que mostra meu antes e meu depois. Aquele cartaz eu orei muito em cima dele. Falei: Jesus, tu queres que eu faça? Eu não quero escandalizar a tua obra, de forma nenhuma, Jesus. Mas, Senhor, eu preciso que você mostre, porque muitas pessoas não acreditam. Porque para a glória de Deus não é minha glória, eu sou falho, eu sou pecador, remido pelo sangue, mas sou, né? As pessoas acham: era mesmo? Era. Infelizmente eu era. Eu fui enganado por este mundo que está aí fora, que tudo pode, tudo é normal, não dá nada, sabe? É uma ilusão aos nossos olhos. E eu fui iludido, ao ponto de chegar a deformar o meu corpo, que sou o templo do Espírito Santo de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, irmãos. Deus criou todas as coisas e viu que era bom, muito bom. Mas nós fomos criados pelas mãos do Senhor. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. E o inimigo da nossa alma, ele quer de todas as formas torcer isso, tentar envergonhar o nome de Deus. Não foi fácil, irmãos, ouvir a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade me libertou, mas ela doeu. Como doeu? Eu tenho que ouvir que tais práticas, tais ações que eu vivia, tais escolhas de vida, eram abominações aos olhos de Deus. Que jamais Jesus concordaria com esse tipo de situação de vida ou prática, mas que mesmo assim Ele me amava e que Ele tinha um plano na minha vida. Aleluia. No mesmo tempo que Jesus Ele nos exorta, Ele também nos dá o bálsamo, o consolo. A palavra de Deus é uma espada de gume de dois, corta para os dois lados. Ela penetra no íntimo da alma e decide os nossos desejos. No começo foi muito difícil, irmãos. Está dentro do desafio jovem. Eu fiquei 6 anos dentro do desafio jovem. O lugar era excelente, era bom. Eu não fui lá para mudar o lugar, eu fui lá para mudar a minha vida. Quando eu venho para a igreja, eu venho porque eu preciso de Jesus. Eu venho para cuidar da vida do meu irmão, para cuidar da vida do meu próximo,
Eu venho para buscar algo de Deus. E se eu já busquei, se eu já recebi, eu vou vir me doar para o reino. É o que eu faço hoje. Um dia eu precisei muito de ajuda. Claro que todos os dias eu preciso da misericórdia de Deus. Mas eu estava naquele momento que eu precisava de uma real libertação. E assim como esses 4 homens levaram o paralítico até Jesus, Deus usou pessoas para me levar. Você consegue compreender a importância que você tem no reino de Deus? A importância que você tem em levar alguém para Jesus, ainda que ela não tenha fé. Porque é claro que Jesus disse, olha o que Jesus disse. Aleluia. E Jesus, versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Jesus viu a fé de quem? Os 4 homens. E ele disse para quem? Para o paralítico. Olha o que ele falou para o paralítico. Filho. Olha que coisa linda, né? Jesus chamou: filho, perdoados estão os teus pecados. Olha que tremendo, irmãos. Não diz que aqueles homens não eram pecadores, todos somos. Mas naquele momento, a fé daqueles homens moveu o coração de Jesus em prol da vida daquele paralítico. Eu não tinha fé, irmãos, quando eu fui levado para o desafio jovem, eu nem acreditava em mim. Eu fui usuário de crack por mais de 7 anos. Eu morei nas ruas por mais de 3 anos. Eu morava em construções abandonadas, hipódromos. Eu era alcoólatra. Eu me tremia todinho no desafio jovem sem o álcool. Eu tenho 31 anos de idade. Eu falo, por isso que eu falo isso para os jovens. Com 16 anos eu fui para o mundo, saí de casa. A minha infância foi terrível. Eu não quero que os irmãos fiquem com pena de mim, porque Deus me fez superar tudo isso. Mas eu não tive uma mãe e um pai presente para me educar. Infelizmente eu não tive. A minha mãe era alcoólatra. O meu pai eu nem sei quem era, nunca conheci. Minha mãe morreu de cirrose na minha frente. E depois disso eu tenho um irmão mais velho que infelizmente ele está no crack. Infelizmente, mas eu estou orando para Deus que Deus liberte ele. Minha luta é diária. Ele sempre está lá no projeto, pedindo socorro, ajuda. Eu estou ali de novo, estendida para ele. Mas quando a minha mãe morreu, foi o meu irmão. A minha própria avó, irmãos, a minha própria avó, ela teve a coragem. Eu perdoo ela. Nem sei se ela ainda está viva, mas eu perdoo ela. Ela me vendeu como criança para um indivíduo que cuidava galpões de carnaval lá em Santa Catarina. Eu sou natural de lá, de Santa Catarina. E esse indivíduo, ele me abusava com 5 anos de idade. Ele era alcoólatra. Eu passei uma infância destruída. Eu não fiquei com pena, sabe, irmãos? Mas Jesus, ele me deu graça. Eu perdoo até o irmão que me abusou. Ele é uma pessoa ignorante. Ele está cego, ele precisa de Jesus. Eu perdoo a minha avó também. Eu perdoo todas as pessoas que um dia me idolaram, me magoaram. E desde então, eu fui adotado pelo pai do meu irmão, que nós íamos morar em Gravataí. Eu já saí de uma situação e já entrei em outra. O padrasto não foi me adotar. Ele foi buscar o filho dele, que é meu irmão de sangue, por parte de mãe. E o meu irmão teve uma estratégia muito sábia. Ele conseguiu me resgatar das mãos desse homem. Sabendo o dia que o pai dele chegava, ele foi lá, me resgatou das mãos desse homem. Quando o pai dele chegou para levar ele, porque ele foi me buscar, ele me apresentou junto, disse: esse aqui é meu irmão. Se ele não for, eu não vou também. Automaticamente ele teve que me trazer, forçado, né? Eu vim como uma mala de bagagem. Ai, que benção, vamos levar ele junto, tadinho. Não teve essa reação, não. Não teve, irmãos. Como é que tu sabe? Por causa da minha criação. Meu irmão tinha tudo, eu não tinha nada. Meu irmão podia repetir na hora do almoço, eu era um prato bem razoável de comida e ele me servia. O meu irmão ganhava presente no dia das crianças, eu não ganhava nada. O meu irmão dormia lá em cima da casa, casa do Israel, dormia lá embaixo. Eu já cresci uma criança, um jovem atribulado. E com 9 anos de idade eu fui novamente abusado na escola. Isso me acarretou, irmãos, aí para a homossexualidade. Com 13, 14 anos eu me assumi homossexual dentro da minha casa. Sabe o que é mais engraçado quando o menino é sujo? Até esse momento meu padrasto era rígido comigo. Ele não gostava de jeito nenhum. Eu era um peso para ele. Mas no momento que eu me assumi, eu não estou aqui deixando ar de preconceito, homofobia, tá, irmãos? Não.
Jesus ama o pecador, mas ele é bom no pecado. Tá? Mas estou falando uma experiência minha. Eu tinha essa experiência. Eu fui. Quando eu me assumi homossexual na minha casa, o meu padrasto mudou comigo. Ele nunca me abusou, ele nunca me respeitou. Mas ele ficou mais meu amigo assim, eu não fiquei assim. Sabe? Fiquei assim, sem jeito. Falei, estranho, né? E depois daí eu comecei a usar cigarro, maconha, comecei a dar para pessoas erradas. Saía escondido de casa de noite para ir para as praças, fumar maconha para os jovens. Comecei a frequentar lugares de LGBT, boates, paradas gay. E eu via os travestis. E eu comecei a admirar a forma que eles eram. Eu estava totalmente cego, irmãos. Hoje eu entendo isso. Eu estava preso espiritualmente. E eu senti o desejo de ser. E o inimigo vendo, percebendo que o diabo ele é astuto. Ele não tem poder no teu pensamento. Mas as tuas atitudes, o que você fala, o que você faz, ele está vendo. Ele não tem poder, irmãos. Não dê poder ao diabo. Ele só tem força. Porque a Bíblia fala em Efésios 6. As forças espirituais da maldade. Mas o poder está no nome de Jesus. E eu comecei a andar com pessoas assim. Comecei a tomar hormônio com 14 anos de idade. Aí eu saí de casa e fui morar com outros travestis. Ainda não era. Eu não estava de noite para me prostituir, de dia eu andava com homens. Até então o hormônio começou a fazer muito efeito em minha vida. Eu comecei a ficar muito feminino, o cabelo cresceu, o corpo começou a mudar, a voz, o rosto, tudo. Foi aonde eu comecei a ganhar mais dinheiro. Foi onde eu deformei meu corpo. Coloquei prótese, mamária no tórax, silicone prostática. Eu cheguei nesse ponto, irmãos. Com 18 anos eu já estava todo plastificado já. E eu lembro que quando eu me olhei no espelho, eu já estava todo plastificado, eu falei, o que eu fiz? Eu falei. Eu me assustei comigo mesmo, porque eu estava desregulando com o dele. Eu fiquei apavorado. Por mais que aos olhos era bonito, a minha consciência ficou pesada. E agora, e se eu quisesse desistir, como é que vai ser? Meu Deus, sério? Mas aos meus olhos, aos olhos da sociedade, é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para Jesus. Quando Deus tem um plano na sua vida, não importa onde você andou, o que você fez, quem te machucou, eu não sei a dor que você sente. Eu às vezes sinto muitas dores. A gente sente, a gente que é cristão, a gente passa por lutas. Quando a gente começa a agradar a Deus, o inimigo ele não gosta, ele usa situações, ele usa até pessoas para nos deixar tristes às vezes, angustiados. Situações às vezes que nós não estamos preparados para enfrentar. Mas o Senhor nunca vai nos deixar sozinhos. E mesmo eu vivendo naquele modo de vida, Jesus me livrou de vários laços de morte. Eu fui travesti, irmãos, por muito tempo. Muito tempo. O inimigo me transformou. Só que lá dentro de mim, eu sabia que eu estava errado. Eu não nasci gostando de homens. O Senhor me formou no ventre da minha mãe, um homem. Deus é perfeito no que Ele faz. Se Deus criou homem e mulher, assim é. Era difícil ouvir essas palavras quando eu estava no desafio jovem. Só que era necessário ouvir. E essas mesmas palavras de exortação, que vinham de contra ao meu ego, ao meu pecado, que me doía, assim como elas doíam, elas me curavam. Eu comecei a me lembrar da minha infância, no colégio. Eu não tive uma infância, mas eu tive alguns momentos de criança, sabe? Eu brincava no colégio, na hora do recreio. Era legal compartilhar a aula com os colegas. Era legal poder ir para o colégio na van. Mal ou bem, por isso que eu não tenho rancor do meu padrasto, sabe, irmãos? Porque mal ou bem ele me educou, ele me cuidou, por mais que não foi como filho, mas ele me não deixou perecer. Então a gente tem que. Deus nos dá sabedoria para não ter mágoa no nosso coração. Porque onde há mágoa, rancor, Deus não habita. Nós precisamos nos libertar disso. O perdão ele é libertador. Ele é libertador. Eu nunca tive a oportunidade mais de dizer para o padrasto, eu te perdoo, eu te peço perdão. Mas espiritualmente Deus sabe que eu perdoei ele.
E se eu tivesse que pedir perdão, porque eu também não fui santo. Eu fui uma criança, como eu já tinha uma vida atribulada, eu já não tinha muita educação com ele também. Eu não respeitava muito ele, porque a gente não tinha aquele diálogo. Era um jugo desigual, né? E com a maturidade espiritual que Deus me deu durante a minha caminhada de conversão, eu aprendi isso. Eu também não posso me fazer de vítima, né? Foi onde eu perdoei meu padrasto perante Deus. Foi onde as coisas na minha vida começaram a melhorar diante do Senhor. Quando eu entrei no desafio, irmãos, foi uma luta muito grande, porque eu estava com 450 ml, silicone nas nádegas era muito maior. Os irmãos ficaram apavorados, era um lugar evangélico. Pastora, que é louca deixar esse cara entrar aqui. Eu tive essa recepção. Fiquei assim, assustado com a reação deles. Pelo lado eu entendi até, né? Eu realmente sou esquisito. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu não estava ali de brincadeira. Eu realmente queria uma mudança. Eu queria mudar, eu queria conhecer Jesus. Sabe o que é mais incrível, irmãos? Quando eu estava na casa do meu padrasto, os meus vizinhos, eles são cristãos até hoje. O Paulo e a Gilza, eles congregam, acho que aqui na Matriz, se não me engano. Paulo e a Gilza, eles são meus vizinhos lá na minha casa, onde eu morava. Eles me levavam escondido para a escola dominical. O meu padrasto odeia evangélicos, ele odeia. Ele descobria que eu ia escondido para a escola dominical dos jovens, ele dava. Eu ganhava presente da igreja católica e das crianças, ele quebrava tudo, porque ele sabia que vinha os cristãos, ele odiava. Mas eles semearam na minha vida. Aleluia. Em momento que eu estava discípulo da droga, irmão, porque eu vou dizer uma coisa para vocês: um abismo leva o outro. Eu já estava entregue a Deus. Era só questão de tempo. O diabo ele achou que ele tinha vencido. Mas Deus nunca perdeu nenhuma batalha. Quando Deus tem um plano na nossa vida, irmão, não importa o que aconteça. Na hora do Senhor vai acontecer. Muitos zombavam de mim, agora eu tenho desafio, irmão. 16 anos aí, ó. Não tem para onde ir, né? Se eu tiver que morar e servir a Deus, amém. Né? Muitas situações vieram para mim desistir. Calúnia, injúria, chocarrice, falso testemunho a meu respeito, porque eu sempre fui muito obediente, submisso. Depois que Jesus entrou na minha vida, que eu me batizei, fui batizado com o Espírito Santo, eu sou uma pessoa muito submissa. O projeto que nós temos ali, a gente ajuda rapazes que não tem para onde ir depois do tratamento de clínica, e também nós fizemos triagem com rapazes que estão em situação de rua, nós alimentamos, nós ajudamos com roupa e nós encaminhamos para a comunidade. Deus me chamou para isso, né? E mesmo tendo todo o tempo que eu tenho de experiência, eu falo para o evangelista Reginaldo: eu vou entrar no lugar, viu? Ele não precisa falar, não, preciso falar. Isso é uma coisa minha. É que nem o pastor Sérgio, todas as ministrações que eu falo: pastor, eu vou entrar no lugar, tá bom? Ora por mim, amém, irmão. Ele fica tão feliz, porque tem coisas que não precisa falar, mas eu sou assim. Ele fica muito feliz com isso. Não era só Cleura, até que na época do Cleura ele falava. Mas, irmãos, a importância. Eu fui evangelizado na rua por uma amiga minha de mundo, que ela era minha amiga prostituta. Jesus pegou ela primeiro. Olha o que Deus faz. Ela era minha melhor amiga. E quando eu vi Jesus na vida dela, foi onde eu comecei a ter desejo de conhecer Jesus. Ela parava na esquina onde eu me prostei o carro do marido dela. E ela sempre me chamava pelo meu nome: Adriano. Não fica triste comigo, teu nome é Adriano, tá? Eu amei Adriano mesmo. Eu nunca fiquei bravo, sabe? Uma graça a Deus. Eu estou orando por ti na minha igreja, viu? Vamos para vocês a importância da oração. Porque eu acredito no plano que Deus tem na tua vida. Assim como Deus fez na minha, Ele vai fazer na tua. Eu acreditava, irmão. Só que ainda não era o tempo de eu sair dali. Há um tempo determinado para todas as coisas. Por isso que nós não podemos desistir quando Deus não responde de imediato. Ele sabe a hora certa, o tempo certo, o lugar, tudo está no controle de Deus. E por uns bons meses ela me evangelizou. E Deus preparou o momento certo. Que Deus usou ela e seu esposo. Eu lembro até hoje, eu estava numa casa de fumódromo, há 4, 5 dias sem comer, me drogando, sem tomar banho. Eu estava no último.
doente, com tuberculose na época. Meu Deus, eu estava no fim. A minha imagem era horrível, você imagina. É forte falar, mas é. Um travesti, drogado, pedreiro, cachaceiro, doente. Eu era um silicone e osso. Era horrível. Era triste a minha situação. E ela me encontrou. Eu saí daquela boca. Eu não tinha para onde ir. O meu único lugar era o viaduto lá de 74, que eu morei um ano embaixo daquele viaduto. Era ali meu lugar de ficar. Eu saí 4 horas da tarde do Fumódromo. Solão, calorão. Eu estava com um macacãozinho folheado verde. E eu lembrei das palavras que ela dizia para mim. Que Jesus amava, que Deus tinha plano na minha vida. E ela me mostrou onde ela morava, que se o dia que eu quisesse ir lá, ela ia receber, se eu quisesse tomar um banho, me alimentar, ela ia estar lá para me ajudar. E eu saí desse lugar e fui em direção à verdade, só que eu estava tão debilitado que eu não aguentava caminhar mais. Eu me sentei no cordão, e atrás de mim tinha um barranco bem alto, e tinha aquela árvore, já viram aquele jogolão, aquelas frutinhas roxas? Tá, que tem, é que bom, né? Ladrão, tinha uma baita de uma árvore assim, tinha uma baita de uma sombra, e eu falei, para Jesus, sentado no cordão, falei, Senhor, Deus da minha amiga, se tu realmente entrou na minha vida, me tira daqui. Se tu me tirar daqui, me der mais uma oportunidade, eu vou te servir. Só que eu não aguento chegar na casa dela. E eu olhei para trás assim, eu subi o barranco, tinha um monte de folhas secas assim. E como eu estava com o macacão folhado verde, no momento que eu me deitei ali, eu pensei, tá, Mariana, eu estava muito doente, eu estava assim, último da droga. Eu sentia a morte, sabe? Só que eu falei para Deus, se eu morrer, tem misericórdia da minha alma. Porque eu já não era mais ignorante. Já tinha sido ministrada a palavra de Deus na minha vida. Eu já conhecia a verdade. Eu só tinha que me posicionar. E Deus sabia que eu queria. O que acontece? O lugar que eu estava era muito alto e eu estava muito escondido. O esposo dela passou com o filho dele de bicicleta. Logo ali. Olha isso. Ele não me viu. Ele andou 500 metros no lugar que eu estava. Ele foi dobrar a esquina. O Espírito de Deus falou para ele, volta, sobe o barranco e fala isso e isso para ele. Detalhe, ele estava orando por mim há mais de 4 meses na igreja deles. Eles nunca desistiram de orar por mim, mesmo sabendo que eu estava naquela situação de vida. Quando ele fez isso, ele obedeceu à voz do Senhor. Ele subiu o barranco, ele viu que era exatamente eu ali, ele se derramou. Ele me conta isso, né? Depois que ele me acordou, que eu estava dormindo, ele me acordou assim, Adriano da Luz. Eu me assustei porque eu nunca tinha visto ele. Todas as vezes que ela me evangelizou, ele ficava dentro do carro. Ele só me via pelo retrovisor, sabe? É ela que descia para falar de Jesus para mim. Eu, mas como é que tu sabe meu nome, não? Como é que tu me conhece? Como é que tu sabe meu nome? E ele falou, Jesus te chama pelo teu nome. Quando ele falou isso, o que estava em mim assim, aí eu comecei a chorar. Né? Ele, Jesus mandou vir aqui, irmão. Eu te conheço, Jesus também. Tudo que eu falei ali embaixo, para Deus ele falou. Para mim. Ele falou, olha irmão, Deus está te dando a última oportunidade. Se tu quiser ajuda, eu te levo agora para minha casa. Tu vai tomar banho, tu vai trocar de roupa, tu vai te alimentar, e daqui nós vamos arrumar um lugar para te ficar. Se tu quiser. Eu quis na hora. Era Deus purinho ali. Era Jesus ali. O próprio Cristo estava ali observando toda aquela situação. Irmão, sabe o que é mais incrível? Eu não tinha força de caminhar. Aquele homem colocou as mãos dele. Eu estava assim numa situação crítica. Todo mundo olhava para ele assim na rua, né? As pessoas não estavam entendendo nada. Aí eu me lembro da passagem do Samaritano. Né? Glória a Deus. Então, irmãos, eles me levaram até Jesus. Foi a mesma coisa que aconteceu com esse paralítico. Eles não viram a diversidade que era. Eles me colocaram dentro da casa do seio familiar deles. Eles conseguem compreender que amor é esse? Se não é o amor de Deus na vida do ser humano. Eles com filhos pequenos. A Kelly estava grávida. Eu estava todo errado, sujo, dentro, sendo travestido, sendo drogado. Me colocar dentro de casa, irmão. No meio do seio familiar. É só Deus para fazer esse tipo de coisa. E muitas vezes a gente vê muitos moradores de rua, tem pessoas que passam de largo, né? Às vezes tem até condição, não estou julgando ninguém, tá, irmãos? Não é porque eu faço que eu vou ficar ajudando, não. Acredito que cada um tem um chamado.
mas nós não podemos fazer descaso. Se tu não pode ajudar nenhuma palavra, ore pelas pessoas, né? Ninguém é obrigado a ajudar aqui, a gente não tem condições, a gente entende isso. Mas você pode dar uma palavra de conforto, você pode dar um abraço. Eles não olharam para a minha aparência, muito menos para a minha situação de vida. Eles simplesmente obedeceram à voz do Senhor. E hoje eles me veem, todos esses anos, na presença de Deus. Deus me levou para muitos lugares, até canal de TV eu já fui. Já fui até no de noite do Danilo Gentili, testemunhar lá. Foi uma benção. Conheci muitos cantores, gospel. Não estou falando isso agora, porque eu sou uma pessoa muito humilde, sabe? É que Deus cumpriu uma promessa que Ele teve na minha vida. Quando eu estava dentro do desafio jovem, carequinha lá, bem magrinha, me recuperando. Com aquelas provas, servindo a Deus, cantando louvor no coral dos irmãos aqui. E quando alguém me entregava uma profecia, era uma zombaria. Ah, Deus vai te levar, Deus vai te usar, vai ir, os irmãos olhar assim. Isso aí não leva muito tempo para ir embora. Porque eles estavam desacreditados. Eles olhavam para a minha aparência. Amados? A gente nunca pode julgar ninguém pela aparência. Só Deus que conhece o coração. E o tempo é do Senhor. Assim como esses homens levaram esse paralítico até Jesus, Jesus te convida nesta noite. Leve alguém até Jesus. Se você conhece um amigo, não precisa só ser homossexual, tem tantos males que o pecado nos traz para a humanidade, né? Eu sou só mais um de muitos outros que existem por aí, que são ex-travestis, ex-homossexuais, ex-lésbicos. Eu conheci vários em São Paulo. Eu tive a honra de cultuar num congresso só de pessoas ex-trans. Foi uma bênção. Eu pude palestrar, ministrar lá. Foi tremendo. Eu conheci vários irmãos que foram alcançados pelo poder de Deus. Então, eu sou mais um entre a multidão, né? Que Deus teve misericórdia, que Deus fez um milagre, uma obra na minha vida. Então eu digo para vocês nessa noite, jovens, eu fui muito influenciado. Eu me deixei levar por palavras bonitas, por amizades coloridas. Que a nossa carne era bom, né? Era bom ir para uma festinha, tomar uma cerveja, né? Para a carne é bom, né? Mas eu tive severas consequências. Então eu aconselho os jovens, sejam cheios do Espírito Santo. Busquem mais o Senhor, deixa Deus te usar. Na minha época, irmãos, eu não tive nenhum amigo cristão, mas assim, ó, está errado, você tem outra vida, não vai para aí não. Né? Jesus conta comigo e contigo. Hoje é culto de jovens. Jesus está falando com vocês. A gente não tem que julgar, sabe, irmãos? Ou nos afastar, assim. Nós não temos que compactuar com o pecado. Mas nós temos que estar ali orando, presente, estendendo amor a quem precisa. Eu tenho muitos, no meu WhatsApp aqui, ó, meu Facebook, eu tenho muitos jovens que estão na homossexualidade que pedem oração, conselhos. Agora, porque eles estão, vou deixar de falar com eles, claro que não. Se Deus me tirou dessa vida, foi por uma missão. Deus tem uma missão para cada um de vocês. Você sabe de onde Deus te tirou. Tem muitos jovens hoje em dia que a gente vê com tanta depressão. Muitas vezes quando guardam, não saem, não comem. É triste, sabe, irmão? É falta de Deus. Mas Jesus não desiste de nós. Jovens, Deus conta com vocês. Fale de Jesus no seu colégio. Quando você tiver uma oportunidade, um amigo. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco meio acanhado, né? Eu, com toda essa experiência que eu tenho tanto no mundo quanto com Deus, eu às vezes fico meio acanhado, né? De falar. Será que vai ouvir? Será que vai ficar bravo? Né? Quando eu recebo alguns moradores de rua ali no projeto, é uma luta espiritual. Jesus. Meu Deus, mas eu tenho que falar o que Deus fez na minha vida. E o efeito é tremendo. Às vezes não é na mesma hora, mas o tempo de Deus ele é perfeito. Hoje eu estou aqui para testemunhar esse poder de Deus. Para a glória de Deus, eu já vou fazer 9 anos na presença de Deus esse ano. Eu sou obreiro na Assembleia de Deus, eu sou muito reconhecido no meu ministério, honrado por Deus. As minhas redes sociais, se você entrar, você vai ver, eu só glorifico a Deus com elas. Os meus seguidores, eles estão sempre ali orando por mim, me incentivando a continuar. Eu não sou youtuber, blogueira, não gosto dessas coisas. Eu sou um servo de Deus, que Deus usa essas redes sociais para abençoar outras pessoas. Porque elas têm dois lados, né? Vai da gente, qual lado a gente vai querer estar.
tem um lado ruim da justiça também, né, irmãos? A gente sabe bem disso. Então a gente precisa vigiar, né? Use a sua vida, os meios que Deus te deu para falar do amor de Jesus, para testemunhar Jesus. Ganhe almas para Jesus. Nós estamos vivendo os últimos dias na igreja na terra. Deus está levantando pessoas loucas, improváveis, tantos por aí, né? E você e eu somos mais um que Deus levantou. Eu sei que nem todo mundo tem o mesmo testemunho, mas todos são valiosos e preciosos na presença de Deus. Ninguém é melhor que você. Eu nunca deixei, irmãos, a minha experiência me achar melhor que os outros. Nunca. Eu nunca deixei o ego, porque eu fui em alguns lugares legais, me achar melhor que o outro. Porque ninguém sabe, ninguém gosta de estar falando. Às vezes fecha mais. Eu não fico assim, sabe, falando para me gloriar, né? Para querer abaixar os outros irmãos. O que é isso? Se Deus levou, porque Ele tinha um plano, tinha uma promessa, glória a Deus por isso. Né? O mais importante na minha vida é obedecer à voz do Senhor, é servir a Jesus, é ser um testemunho de Cristo na terra. E ainda que eu vá para outros lugares, até para fora do país, eu vou levar o nome do Senhor, porque a glória, a honra é toda dele. É Ele que faz milagre, Ele que opera, e é o Deus de promessa. Aquele que tem uma promessa na tua vida, Ele é fiel. Um dia foi me dito dentro de um desafio jovem: tu vai ser uma bênção, um homem de Deus, tu vai levar o meu nome. Eu no começo assim, olhando a minha situação, ai Jesus, mas está difícil, hein? Meu Deus, será? Sou frágil, né, irmão? Sou humano, eu duvidei no começo, porque foi tantas promessas, você sabe? E quando eu estava indo, a primeira vez que eu fiz uma viagem missionária para o Rio de Janeiro, eu dentro do avião eu olhei assim, aí me lembrei, lá no desafio jovem, que Deus usou uma missionária para lá. Eu te vejo para lá e para cá de avião levando a palavra de Deus. E eu me lembrei na hora assim, Lu. Aí eu pedi misericórdia para Deus. Ah, Senhor, que eu tinha nem acreditado. Mas o Senhor, mesmo a gente sendo infiel, Jesus permanece. E quando eu entrei dentro do SBT, eu fiquei assim, assustado, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Apavorado, né? Pessoas, sabe, irmãos, eu vivo no meio do povo, né? Sabe, ali a gente vê que há uma altivez nas pessoas, e é o mundo que eles vivem, né? Soberba, orgulho, né? Mas Jesus me levou lá para quebrar os protocolos. Eu fui lá, contei meu testemunho, foi tremendo. Teve um debate ali com alguns, né? Mas Deus me deu graça, tive sabedoria para falar. Algumas pessoas da plateia tentaram torcer algumas coisas e eu na palavra de Deus. E eu falei, eu não estou falando algo de que eu ouvi, o que eu vi nas vezes, estou falando que eu fui, eu vivi, propriedade que eu tenho na minha vida. Pronto. Calou, né? O inimigo tentou envergonhar, mas Jesus estava ali, putz, deu uma espalhada nele. E nem por isso eu sou melhor que ninguém. Né? Eu ia morar em São Paulo, eu ia viajar para os Estados Unidos no ano passado. Eu estava cuidando do campo missionário de americanos que me adotaram lá. Isso é uma apaixonada minha até hoje. Se eu falar, eu quero ir para aí agora. Só que eu entendi o meu chamado. Eu ia morar em São Paulo e o Espírito Santo falou para mim: volta para casa. O teu tempo aqui findou, filho. Eu te trouxe aqui para cumprir as minhas promessas na sua vida. Será que alguém teria coragem de deixar? Eu estava num sítio de milionários, uma vida excelente. Excelente. Eu conheci vários cantores ali, Barros, Gabriela Rocha, agora eu tive naquele evento do Troféu de Salvação. Eu conheci muita gente. Eu não vou ser hipócrita. É claro que uma hora eu fiquei tão, sabe, que legal, né? Vou ficar por aqui. Eu queria, mas não era a vontade de Deus. Deus simplesmente me levou ali para cumprir uma promessa, que Ele me faria sentar no meio de críticas. Mas o meu chamado é com pessoas vulneráveis, a qual um dia eu estive. É para ajudar moradores de rua, dependentes químicos, pessoas que querem sair da homossexualidade. Foi para isso que Jesus me chamou. Eu já tive, irmãos, a oportunidade de gravar com a T-Day, com a W Music para cantar. Eu neguei todos. Não. O meu chamado é outro. Glorifica a Deus, agradeço a Deus, mas não é para nós.
Cada um tem um chamado. Eu adoro Jesus. Porque eu estive no meio desse gospel. Vou dizer para vocês, misericórdia. Nem todos são, mas por alguns que eu percebi, é um comércio assim, igual ao mundo. Fora da presença de Deus. Eles querem plateia, eles querem, sabe? Eu estive lá, amados. Eu me senti mal no evento que eu fui, cantada de Natal, o ano passado. Eu me senti mal. Era uma tentando cantar mais bonito que a outra na hora da... Eu fiquei assim, ó, escandalizado. Fiquei, meu Deus, o que é isso? Mas, eu só orei e falei, Jesus, eu estou aqui. Mas voltei para o Rio Grande do Sul, estou aqui, congrego ali com o nosso pastor Sérgio, amo a vida dele, amo a sua esposa, a Jussara, aprendi a amar vocês. Somos uma família em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, esse é o meu testemunho, e através dessa palavra, eu convido você a trazer alguém até Jesus. Traga pessoas para Jesus. Não olhe para a diversidade da pessoa. A gente, será que ele vai querer? Não, dê liberdade para o Senhor. Porque você pode ter certeza que foi Jesus que colocou no coração desses homens de levar esse paralítico. Deus sonda e esquadrinha nossos corações. Ele nos conhece. Antes que a gente fale algo, ele já sabe o que a gente já fala. Você acha que Jesus não sabia que eles iam fazer todo esse esforço para trazer esse paralítico dele? Claro que Jesus sabia. Mas que Jesus deixou para ver até onde eles iam. E Jesus sabe até onde tu vai. Até onde tu vai caminhar no meio da luta, da adversidade. Porque era a adversidade para eles. Imagina você pegar um paralítico com uma máquina e levantar ele assim no telhado, abrir um buraco e descer ele. É uma luta, né? E eles foram até o final. E Deus honrou a fé deles. E Deus vai honrar a sua fé. Continue tendo fé, continue acreditando na sua oração, continue acreditando que vai fazer algo no amigo, no conhecido, no filho, no sobrinho, que não sei. Deus sabe que você sabe. Não desista. Eu sou fruto de obra missionária. Eu sou fruto de não desistir de mim. No momento mais difícil, amigos do mundo não acreditavam mais. Mas Deus usou a igreja, os irmãos da igreja, para acreditar em mim. O amor deles com Jesus me constrangeu, a qual eu estou aqui, a testemunhar. Eu vou mostrar para vocês ali. Naquela época, irmãos, eu não tenho nenhuma foto quando eu estava na droga, só quando eu estava no mundo mesmo, sem a droga. Eu tinha 19 anos de idade. Que era o projeto do Rio de Janeiro. Foi lá no Rio de Janeiro. Esse ano faz 9 anos. O Senhor me tirou da situação de prova. Amém. Eu orei muito sobre esse cartaz. Porque quando eu postei esse cartaz no vídeo no YouTube, eu recebi várias críticas. Mas tu fica postando cartaz de crente, sabia? Gente crente. Tem que esquecer do teu passado. Não, não esqueci. Óbvio. Quem é que vai acreditar? Isso não pode fazer. Eu vou fazer outro cartaz. Tem uma outra foto que mostra mais. Irmãos, eu não me vanglorie disso. Misericórdia. Eu sei até onde isso me leva, mas eu preciso mostrar para que vocês vejam o poder de Deus. Deus é o Deus do impossível. Ele não é preconceito, não é homofobia, é a verdade da palavra. Jesus transforma, cura, liberta, faz milagre. O mesmo, ele não mudou. O mesmo Jesus que perdoou esse paralítico e o curou, é o mesmo Jesus que fez na minha vida e ele está neste lugar. E ele quer fazer nas suas vidas. Amém, irmãos? Amém. Eu queria louvar o louvor com vocês.